Então, muito boa noite a todos. Hoje, início de janeiro, a gente sempre tem aquela disposição de começar novos projetos, né, de colocar em prática aquelas resoluções de ano novo que a gente sempre faz ao mudar um ano, ao passar de um ano para o outro. E é normal chegar ao final de um ano, dezembro ou na virada, e a gente fazer uma retrospectiva do que nós fizemos da nossa vida do ano que se passou. É mais um ano que se passou da nossa vida. Que quando a gente passa dos 40, a gente começa a perceber que ela tem um fim. E que o fim não está assim tão longe quanto parecia quando a gente tinha lá os nossos 20 anos. Então, essas resoluções de ano novo são questões comuns, né, de todos os seres humanos. Você para uma vez do ano para fazer essa retrospectiva maior sobre a sua vida. E aí, não raro, nós percebemos, eu falo por mim, que durante o ano nós fizemos muito pouco do que nós queríamos. Comigo isso, né? Não sei com vocês. A gente tinha tantos planos no começo do ano, e ao chegar ao final do ano, a gente geralmente percebe, eu fiz tão pouco daquilo que eu queria, e pode acontecer duas coisas. Ou eu ser tomado por um sentimento de culpa, de desânimo, de acreditar que é muito difícil, eu não consigo, eu traço planos, mas não consigo colocar em ação. Ou a gente pode se renovar o ânimo, o entusiasmo, e começar a pensar sobre o porquê que eu decidi fazer algumas coisas durante o ano e não fiz. E muitas vezes tem uma palavrinha que é a palavra-chave para esse resultado negativo que a gente vê ao final do ano. Uma palavrinha que a gente ouve muito, que é a procrastinação. Para quem não conhece o significado dessa palavra, é aquele hábito que a gente tem de deixar as coisas sempre para depois, né? Eu tenho alguma coisa para fazer hoje. Eu vou deixar para amanhã. Aí você passa para o próximo dia, você procrastina, você adia aquilo que você sabe que devia fazer. Eu tenho que fazer durante essa semana. Eu vou fazer na próxima semana. Às vezes chegou lá no dia 20 de janeiro, aí eu falo, não, deixa para o próximo mês, porque aí quando começar fevereiro, aí eu faço. É mais propício, né? Começo do mês de eu realizar alguma coisa. E aí pode acontecer do ano ir passando e acontecer justamente isso que a gente faz. Não, deixa para o próximo ano. Já entrou novembro, né? Aquele plano que eu tinha de melhorar a alimentação, de fazer exercícios físicos. Agora, final do ano, não é muito bom, né, começar algo. Deixa para janeiro. E a gente vai procrastinando. Para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. E quando a gente vê, a gente deixou para a próxima vida aquelas coisas que a gente precisava fazer. A gente fica esperando uma data perfeita, né? Um momento propício para fazer aquilo que nós já identificamos que é importante. Um momento perfeito, onde eu vou ter todas as condições propícias para fazer aquilo que eu me proponho. A gente cai nessa ilusão de esperar que no começo do ano, né, que zera tudo, começa um ano novo, que é uma data melhor. E o dia 1º de janeiro, os primeiros dias de janeiro, não tem nada de especial neles. A Terra deu uma volta completa no Sol em relação ao ano anterior, mas o espaço onde ela está ocupando não tem nada de especial. Para a Terra, que navega pelo espaço infinito, é mais um dia como outro qualquer. 24 horas de possibilidades de realizações. E se a gente parar para pensar mesmo, com base nos conhecimentos que a gente tem hoje, nem a Terra está no mesmo dia, no mesmo local que ela estava um ano atrás. Que essa é uma ilusão que a gente tem, não é? De que
há exatamente 1 ano atrás, a Terra estava nessa mesma posição do espaço que ela está hoje. Certo? Não é bem assim, né? Na verdade, a gente esquece muito que a Terra gira em torno do Sol, mas o Sol também se movimenta a milhares e milhares de quilômetros por hora, girando também em torno da nossa galáxia. Então, nada está parado no universo. Isso é uma dica que nós também, como seres da criação, existe algo em nós. Deus nos criou com uma necessidade de nos movimentarmos, de trabalharmos. Nós estamos aqui para um propósito. Todos nós, ao reencarnarmos, ao virmos para esse planeta, nós traçamos um plano detalhado de reencarnação, com todos os aspectos que a gente precisaria nos dedicar, todas as virtudes que precisaríamos desenvolver, as dificuldades principais que nós iríamos passar. E esse plano está lá no plano espiritual, escrito em algum lugar. E nós nascemos com ele dentro de nós, mas nós esquecemos os detalhes. Só que Deus, que não faz nada errado, não faz nada à toa, coloca em nós tudo aquilo que a gente precisa para nos lembrarmos deste plano, que é a nossa intuição, que nos diz o tempo todo: você precisa fazer isso, você precisa, que caminho você está tomando na sua vida? Você precisa fazer isso, você precisa ter essa mudança, você precisa se modificar nesse aspecto, você precisa combater esse vício, você precisa melhorar nesse ou naquele âmbito da vida. Nós sabemos, de alguma forma, nós sabemos. E além desse instinto, que nos diz isso o tempo todo, nós temos também os amigos espirituais, que não nos deixam esquecer desses nossos compromissos. Então, o tempo todo estão nos intuindo para aquilo que nós precisamos fazer da nossa vida. Das maiores às menores coisas, daqueles grandes desafios que nós temos, até aquelas pequenas atividades diárias que nós executamos ao longo da vida, que nós mesmos traçamos planos para nós e acabamos esquecendo. Então é normal, por exemplo, chegar nessa época do ano, final do ano, e nós começarmos a ter ideias assim: eu preciso ter uma alimentação mais saudável, eu preciso fazer exercícios físicos, o meu médico já me falou várias vezes, eu preciso perder peso para algumas pessoas, e a gente vai traçando os nossos planos, as nossas ideias. Alguns sabem que precisam reduzir ou parar com o cigarro, com a bebida, os remédios, pelo menos aquele que é exagerado, aquele que não tem necessidade. E a gente sempre começa o ano com essas ideias na cabeça. Eu preciso gastar menos tempo na frente da televisão, fazer algo mais útil, passar menos horas nas redes sociais, que é algo que consome tanto o nosso tempo hoje, como sociedade moderna. Eu preciso ler mais, preciso aprender alguma coisa nova, que às vezes a minha profissão exige, ou que vai me trazer algum benefício. Eu entro o ano com planos eu preciso pagar aquelas dívidas, aqueles juros altos, ou eu preciso reduzir os gastos desnecessários, aumentar minha renda, procurar algum trabalho diferente. A gente entra com vários planos. Eu preciso passar mais tempo com a família, com os amigos, ter mais momentos de lazer. São inúmeras ideias que passam pela nossa cabeça o tempo todo, mas principalmente nessa época do ano, ao final de um ano, no começo de um outro. E aí é que entra esse termo que está no título dessa palestra de hoje. Nós estamos fazendo uma série de palestras focadas na reforma íntima, analisando virtudes que nós podemos e devemos desenvolver em nós para nos tornarmos pessoas melhores, para encaminharmos para uma vida que tenha mais sentido, que
nos leve a mais facilmente executar aqueles planos que nós mesmos traçando para nós. E essa palavra que nós colocamos aqui para esse tema de hoje é a diligência. É uma palavra que não é muito usada, não é muito conhecida, diligência. Mas ela traduz exatamente a ideia dessa maneira de ver os nossos deveres, as nossas atividades, e que eu escolhi ela para colocar aqui, para resumir. E quando a gente vai buscar lá no dicionário, a gente vê o significado dessa palavra diligência. Diligência, segundo o dicionário, é o interesse, o cuidado, o zelo na execução dos nossos deveres, das nossas tarefas diárias, das menores às maiores. Então, quando a gente fala, por exemplo, que esse estudante ele é diligente, quer dizer, é um estudante que se prepara, né, que estuda, que acompanha, que procura vencer as suas dificuldades, que vai atrás do professor, que troca ideias com colegas, que pesquisa na internet, nos livros. Quer dizer, ele vai atrás, ele faz a parte dele. Né, ele tem um cuidado, ele tem principalmente um interesse por essa atividade que é estudar, que é o papel dele, que consome grande parte do seu dia, né? Ou, por exemplo, um médico diligente. É aquele médico que, quando você vai até ele, ele mostra realmente interesse em te ajudar. Ele pergunta, ele quer saber que tipo de sintoma você está tendo, se teve alguma mudança na sua rotina, o que você faz, o que você poderia fazer, quais as suas possibilidades. É diferente daquele médico que simplesmente ouve, parece mexendo no celular, não está nem prestando atenção. E aí, quando você sai, ele passa um remédio qualquer lá, né, que todo mundo está acostumado a tomar, e aí próximo. Então, a diligência é esse interesse nos nossos deveres, nas nossas atividades, as mais diversas. Então, olhando por esse prisma, é o inverso da preguiça. É o inverso da acomodação, do conformismo, que é algo que pode nos atacar em diversos momentos da vida. Quando a gente quer fazer algo e acaba falhando, a gente pode ter sentimento de culpa, a gente pode ficar desanimado porque não conseguiu, e aí a gente se acomoda, a gente se conforma com o status atual das coisas e a gente desiste de fazer algo melhor por nós mesmos ou por aqueles que nos cercam. Muitas vezes um quadro desse tipo, onde a pessoa está dominada pela preguiça, pela acomodação, às vezes é um quadro que virou até uma doença, uma depressão. Que é uma doença mesmo. Muitas vezes é preciso auxílio profissional, é preciso uso de remédios para a pessoa conseguir sair dessa situação. E aí a gente ouvindo o Divaldo, nas palestras maravilhosas que ele fala a respeito desse tema, Divaldo fala muito sobre depressão, porque é um dos males do nosso século. A quantidade de pessoas que sofrem da depressão hoje é avassaladora, é assustadora, assim como a ansiedade. São os dois grandes males da sociedade moderna. Não são novidades. O ser humano sempre esteve em luta contra a depressão, mas hoje, o nosso estilo de vida, aquilo que é esperado de nós, ou pelo menos que a mídia bombardeia o tempo todo, isso nos leva mais facilmente para quadros como esse, depressivos. E aí nós ouvimos palestras onde Divaldo vai dizer, através da orientação de Joana de Ângeles, que a depressão sempre tem na sua causa profunda questões emocionais do próprio ser. Por mais que remédios possam auxiliar, por mais que questões neurológicas, bioquímicas, possam estar interferindo naquele momento, a causa principal da depressão não é um desequilíbrio hormonal ou nas substâncias que correm pela nossa corrente sanguínea, não. É uma questão emocional de cada um de nós, que muitas vezes nós somatizamos e levamos para o corpo físico. Aí sim, nesse momento, esse desequilíbrio emocional, ele
afeta o corpo físico também, é onde os remédios entram. Mas os remédios não estão tratando a causa profunda da depressão. E esse tema que a gente está tratando hoje tem uma relação direta com a depressão, porque a diligência, essa maneira de ver a vida, de ver as nossas atividades, as nossas tarefas diárias, ela nos leva a fazer aquilo que nós temos que fazer com mais alegria, mais entusiasmo, mais disciplina. Porque essa é a maneira saudável de lidar com a vida. É claro que existem momentos em que nem sempre a gente está alegre o tempo todo, né? 24 horas por dia. Isso vai ser normal, mas essa alegria é uma consequência da maneira que nós enxergamos as nossas tarefas, os nossos deveres. Eu lembro sempre daquela história do Chico contando para Emmanuel, ou melhor, o inverso. Emmanuel, né, falando para Chico. Quando Emmanuel revela a Chico a missão que ele tinha para desenvolver, ou pelo menos parte dela, Emmanuel diz para Chico que ele vai precisar de 3 coisas para conseguir cumprir a missão dele. Aí ele lista as 3 coisas. A primeira é a disciplina. A segunda é a disciplina. E a terceira é a disciplina. Então a disciplina é a base dessa diligência. A disciplina é realmente aquele poder que nós temos de colocar a nossa força de vontade acima das dificuldades que vão aparecer o tempo todo na vida diária. Aquela pessoa que faz o que tem que fazer todo dia, porque é necessário, ela entende a importância das suas atividades nos mais diversos aspectos, é uma pessoa que ela, com certeza, tem mais capacidade de realização e, por isso, ela é uma pessoa que os desafios para ela são menores. Porque ela consegue se automotivar para fazer o que é necessário, uma vez que ela entende a importância de cada uma das atividades, de cada um dos papéis que ela tem na sua vida, né? E aí a gente fala também sobre o entusiasmo, que muitas vezes, quando a gente está um pouco desanimado, é aquilo justamente que nos falta, né? Entusiasmo para começar aquilo que a gente precisa fazer. Por exemplo, vamos supor que alguém tenha aí iniciado o ano com essa ideia de ter uma vida mais saudável, de fazer exercícios físicos. O entusiasmo é aquela parte da vontade que vai fazer você dar o primeiro passo, porque é o passo mais difícil. Às vezes a gente nem inicia, porque a ideia fica só na nossa mente, a gente não transforma em ações práticas. E aí eu entro o ano e falo, não, eu tenho que começar a fazer exercícios. O meu médico me falou fazer uma caminhada. Então eu vou começar a fazer no primeiro dia do ano, de dia 1º. Aí amanhece aquela chuvinha, frio, né? Aí eu falo, não, hoje não dá não, hoje está difícil. Eu vou deixar para amanhã. Aí você deixa para a próxima semana, daqui a pouco para o próximo mês, e aí vai. Então chega um momento da nossa vida que a gente precisa buscar em nós uma dose extra de entusiasmo, para nós falarmos para nós mesmos, hoje eu faço, aconteça o que acontecer. Eu vou dar esse primeiro passo. Às vezes você dá o primeiro passo, você começa a fazer o exercício, faz por 1 dia, 2, 3, e aí logo vem os problemas, você falta uma vez, falta outra, é aí que faltou a disciplina. Então a disciplina pode ser colocada como o entusiasmo a longo prazo. É o entusiasmo levado adiante naquelas tarefas que eu preciso fazer todos os dias. É estabelecer os nossos objetivos e perseverar até o fim deles, né? Em todas as tarefas, das pequenas até as grandes. Fazer o que a gente precisa fazer da melhor forma possível. Vamos pensar no nosso papel na sociedade. A maioria de nós tem algum trabalho remunerado. As pessoas que trabalham em casa, as mães, as donas de casa, elas têm um trabalho também, elas só não são remuneradas por esse trabalho.
conforme deveriam, né? Muitas vezes é um trabalho mais pesado ainda. Mas considerando aquela pessoa que tem um trabalho remunerado e tudo mais, sai de casa, vai trabalhar ou trabalha em casa, a maioria de nós dedica 8 horas do dia para esse trabalho remunerado. Então é uma boa parcela da vida, né? Pelo menos no momento em que a pessoa está trabalhando, são 1/3 do dia. E quantas vezes a gente reflete, né? O trabalho que paga o meu sustento, de onde eu tiro a minha forma de renda, eu estou fazendo da melhor forma possível? Eu estou executando com diligência? Eu estou tratando o meu chefe, os meus subordinados, os meus colegas de trabalho da menor maneira possível que eu posso? Eu estou entregando para os meus clientes, ou para as pessoas que eu atendo, ou para os pacientes, né, o melhor que eu posso fazer? Isso é diligência, né? Então, é uma das maneiras da gente ver o que eu posso melhorar, né, dentro desse meu trabalho. Porque muitas vezes a gente se acomoda no trabalho, né? A gente faz aquilo que o mínimo, que é o necessário para eu não ter problemas, né? E olha que grande oportunidade da gente dar a nossa contribuição. São 8 horas do dia em que eu me ocupo disso. Então, como é que eu posso deixar uma contribuição para a sociedade? Por menor que seja, por mais simples que seja o trabalho, por menos impactante que eu possa pensar que ele é, né, ele vai impactar vidas. Você vai entrar em contato com pessoas que você pode transformar a vida dela, o dia dela, pelo menos, em algo melhor. Então, aí já está uma grande possibilidade da gente analisar, né? O que eu posso fazer melhor que eu não tenho fazendo? Quando a gente pensa nos outros papéis que a gente tem, como, por exemplo, em relação à família. Quando a gente não está trabalhando, a gente está no convívio da família, a gente também passa muitas horas em convívio daquelas pessoas que a gente compartilha a maior parte do nosso tempo. Como é que a gente está convivendo com essas pessoas da nossa família, da melhor maneira possível? Eu poderia estar fazendo algo de melhor para transformar a convivência em algo mais pacífico, que flua melhor, que gere menos brigas, né, menos dificuldades. Como é que eu posso auxiliar aquelas pessoas com as quais eu convivo? E aí, quando a gente fala de família, não só pais, irmãos, né, esposa, marido, filhos, mas também o sogro, a sogra, o genro, a nora, o cunhado, a cunhada. São pessoas que, de alguma maneira, entraram na nossa vida, não foi à toa. Nada é à toa. Todas as pessoas que cruzam a sua existência com a nossa, de alguma maneira, têm alguma relação pretérita conosco. E nós precisamos nos harmonizar com todas essas pessoas, nos relacionarmos com elas da melhor maneira possível. E aí a gente para e pensa, e se no começo do ano a gente fizesse planos também, além de só planos para fazer um exercício físico, para ter uma alimentação mais saudável, para perder tantos quilos, ou planos para fazer uma determinada viagem ao final do ano. E se a gente chegasse no começo do ano e fizesse planos da seguinte maneira: esse ano eu quero ter uma convivência melhor com o meu filho, com a minha filha. Esse ano eu vou fazer tudo o que é possível para brigar menos com o meu marido, com a minha esposa. Esse ano eu vou procurar ter mais paciência com a sogra, com o sogro, com a cunhada, com o cunhado. E se nós fizéssemos esse tipo de planejamento também? Não só aquele planejamento daquela dívida que eu tenho que pagar para me livrar daquele juro alto, mas também de planejamentos que muitas vezes de coisas que a gente deixa passar batido, que são até mais importantes para nós. Como, por exemplo, o relacionamento familiar. A relação com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Isso me faz lembrar uma passagem
de Joana de Cusa, uma mulher que viveu a época do Cristo, que teve a oportunidade de encontrar com Ele, de assistir às suas pregações, e ela que já era espiritualizada, Joana de Cusa, ficou maravilhada, né, com aquela perspectiva que Jesus colocou do reino dos céus, né? E Joana ficou deslumbrada com aquilo, e num determinado momento, que ela teve a oportunidade de conversar com Jesus, falou: mestre, eu quero te seguir, eu quero abandonar tudo e te seguir. Assim como muitos discípulos fizeram. E aí Jesus, que conhecia profundamente o coração e os planos de cada uma daquelas pessoas que cruzaram com ele, respondeu para Joana: não, Joana, você tem um outro trabalho para realizar neste momento. E pediu para ela voltar para casa, para o marido dela, que era um marido difícil, de um difícil relacionamento. Ela que era uma pessoa mais espiritualizada, mais iluminada, tinha aquele relacionamento desafiador, e Jesus falou: você tem uma missão, uma tarefa com essa pessoa. Então siga-me, sim, mas não abandone essa sua atividade, essa sua tarefa, porque ela é importante para você nesse momento. E aí a Joana continuou, claro, seguindo Jesus, mas sem abandonar o marido, as suas tarefas, muniu-se com dose extra de paciência, de tolerância, e fez o que tinha que ser feito, da melhor maneira possível, dentro do que ela podia fazer. E fez um trabalho muito bom. Tanto que desencarnou, chegou em situação muito boa no plano espiritual, e aí veio encarnando em vidas cada vez mais iluminadas, sendo que a última delas, que nos foi dado a conhecer, ela responde por esse espírito que nós chamamos de Joana de Ângeles. Era Joana de Cusa, lá atrás, a época do Cristo. Então é uma mulher que veio trabalhando em si. Há muitas e muitas vindas, todas as questões emocionais que muitas vezes são justamente aquilo que nos derruba, que faz com que nós perdemos a oportunidade desta vida de cumprir aquele plano que nós traçamos para nós mesmos e que a consciência nos lembra o tempo todo aquilo que eu tenho que fazer. E a gente percebe em todos os espíritos que se entregaram a uma vida com sentido, que eles chegam no plano espiritual com uma profunda, com uma íntima satisfação de ter feito o que se esperava deles. Com a paz de espírito, com a consciência tranquila. Quantos relatos a gente vê, né, de casos como esse? O próprio André Luiz, né, conversando com um dos instrutores do nosso lar, ele explicava para ele, o instrutor explicava para ele justamente isso, de que nós não encarnamos na Terra assim, vai lá, e nós somos jogados. Não, nós viemos com um planejamento, né, com um objetivo de trabalhar determinadas coisas na vida. E aí o instrutor vai dizer para André Luiz: existem pessoas que passam a vida toda, e ao chegar ao final da vida, não fizeram quase nada daquilo que elas mesmas se propuseram a fazer. E quando chegam de lá, o sentimento é uma angústia gigantesca pelo tempo perdido, pela oportunidade perdida de ter encarnado, ter tido a oportunidade de fazer tudo aquilo e ter perdido a oportunidade, muitas vezes, por preguiça. Não estou nem falando de uma pessoa que fez maldade, não. É só uma pessoa que deixou a vida passar assim, de forma natural, acomodada. O sentimento de tempo perdido,
né, causa uma angústia muito grande. Por outro lado, existem outras pessoas que passam uma vida, muitas vezes, de muita dificuldade, de muita provação, e chegam do lado de lá e percebem que conseguiram executar grande parte do que foi planejado. A maior parte. Alguns conseguem executar tudo. E aí o instrutor diz, a gente aqui dá o nome de completistas, para esses que conseguem completar o seu plano reencarnatório, executar tudo que estava planejado. E o instrutor diz, são raríssimas pessoas que conseguem isso. Raríssimas. Então esse tema de hoje é uma reflexão que nós sugerimos para que nós passemos a pensar. Quais são aqueles planos que entra ano e sai ano que a gente coloca, que são ideias que vêm à nossa mente, que olha, eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso ser uma pessoa mais paciente, eu sei que eu preciso deixar esse vício, eu sei que eu preciso controlar a raiva que muitas vezes eu sou tomado, eu sei que eu preciso fazer isso, aquilo. E que entra ano e sai ano e a gente esquece dessas coisas. Vamos refletir um pouquinho. Quais são essas coisas que a gente sabe que tem que fazer e muitas vezes a gente vai adiando ano após ano? Pode ser uma das coisas que está escrito lá no seu plano reencarnatório. Uma das coisas que ficou como um objetivo para você e que se você conseguir completar, ao chegar lá no plano espiritual, você vai se sentir muito mais tranquilo, muito mais feliz. Então a gente pode pensar nas áreas mais importantes da nossa vida, né? O que a gente precisa fazer para melhorar do ponto de vista da saúde, no convívio familiar, no aspecto profissional, em relação à questão espiritual. O que a gente precisa fazer? Né? E tentar criar um equilíbrio entre essas áreas, porque muitas vezes o que acontece é que a gente dá um foco maior em uma das áreas e esquece outras. Por exemplo, é muito fácil dar um foco só na vida profissional. E a gente passa anos e anos trabalhando cada vez mais horas e trabalhando com afinco, da melhor maneira possível, para comprar tudo aquilo que a gente sonha, coisas que a gente acredita, né, que vão nos deixar felizes, mas não é aí que está a felicidade. A felicidade verdadeira está justamente nesse sentimento de termos feito aquilo que nós precisamos fazer. E aí, esse é um momento propício para nós traçarmos as nossas metas de vida, né? Então, eu sugiro aqui cada um pensar, né, o que precisa fazer para esse ano e colocar por escrito no papel, pelo menos uma dessas metas, de algo que eu preciso fazer nesse ano. Avançar, fazer algo diferente que eu ainda não fiz. E aí eu quero compartilhar aqui uma técnica que nós usamos dentro do âmbito da administração, de gestão de pessoas, de gestão de empresas, de liderança, que é o que se chama de metas SMART. SMART é uma palavra inglesa que significa esperto, inteligente. Mas cada uma das letras forma um acróstico que nos faz lembrar sobre esses pontos que a gente tem que precisar ao traçarmos essas metas. Por exemplo, esse S significa que a nossa meta precisa ser específica. Eu preciso pensá-la de uma forma específica para que ela se não transforme em algo muito vago. Por exemplo, esse ano eu quero ser mais feliz. Isso não é uma meta. Isso é um anseio, um desejo. Uma meta é o que vai te deixar feliz especificamente, né? Então, esse S em inglês é para nos lembrar de específico. Uma meta precisa ser mensurável também. É o M, né, do SMART. Mensurável. Eu consigo realizar mais quando eu consigo mensurar aquilo que eu preciso fazer. Como, por exemplo, esse ano eu preciso
fazer caminhadas de pelo menos meia hora, no mínimo 3 vezes por semana. Essa é uma meta mensurável. Isso dá para eu medir e saber se eu estou conseguindo, né? E aí a gente vai para outra letra, que é o A de alcançável. Não adianta nada a gente criar metas muito ousadas, muito difíceis, que vão servir só para nos causar frustrações. Então, em vez de entrar no ano falando assim, esse ano, agora sim, eu vou emagrecer 10 quilos no primeiro mês. É possível? Talvez seja. Mas não é isso que faz nós avançarmos. É preferível criar, já que eu não consegui fazer isso antes, é preferível criar uma meta mais modesta, mas que seja alcançável. Então, que seja, por exemplo, 1 quilo no mês, e vou me monitorar, né, em relação a essa meta. E aí o R da palavra SMART é para nos lembrar, tem que ser algo relevante. Porque senão a gente começa a traçar meta para as coisas que não são importantes. Eu entro o ano com o seguinte objetivo, o meu objetivo desse ano é trocar de carro. Comprar aquele carro que o meu colega comprou, que é o meu sonho. E isso me consome, os meus pensamentos, os meus dias de trabalho, o meu dinheiro, tudo aquilo está girando em torno disso. Será que isso é o mais relevante para mim nesse momento? Pode ser uma das metas, mas no topo da relevância é o mais importante? Como é que está a minha saúde? Como é que está a minha família? Como é que está meu lado espiritual? Será que um carro novo é mais importante do que tudo isso? Então a meta precisa ser relevante. E o T é para lembrar que ela precisa levar em consideração o tempo. Então, quando eu entro no ano dizendo assim, olha, esse ano eu vou ter uma alimentação mais saudável. É uma meta que não é nem específica, nem mensurável e nem considera o tempo. Então, eu posso fazer meta diferente do tipo, olha, esse ano eu vou comer mais vegetais, mais salada, menos carboidrato, menos doce. E eu vou começar já em determinado dia. Quando você põe uma data para algo que você tem que fazer, você aumenta muito as possibilidades de alcançar aquela meta. E tem algo mais que a gente pode fazer também para nos auxiliar a fazer aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Quando a gente ouve uma ideia, ou porque a gente ouviu uma palestra, ou leu num livro, né, uma ideia que nos inspira a fazer alguma coisa, isso já é algo assim, que nos coloca a caminho daquilo. Agora, quando a gente decide mesmo que a gente vai fazer aquilo, aí a gente dá um passo a mais. Eu não só ouvi, eu não só li no livro e achei lindo, eu tomei uma decisão naquele momento. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar esse plano em ação. Já é um passo a mais que a gente dá. Quando a gente planeja como fazer aquilo que a gente determinou, é um passo ainda maior. Por exemplo, vamos supor que você tem esse plano, né? Esse ano eu vou ter uma vida mais saudável, então eu quero voltar a fazer exercícios físicos. Eu vou fazer essa caminhada aí, gostei dessa ideia. Vou começar com 3 vezes por semana, no mínimo meia hora, porque eu já estou sedentário há bastante tempo, então vou começar devagar, aos poucos eu vou aumentando. Você tomou essa decisão. Agora, quando você se planeja para isso, aí você dá um passo a mais. O que é o planejamento? O planejamento é o seguinte. Bom, para fazer caminhada, eu preciso comprar um tênis. Eu não tenho nenhum tênis, não tenho nenhum sapato mais confortável para eu andar. Eu preciso comprar algumas roupas mais específicas. Eu preciso começar a pensar, onde é que eu vou fazer essa caminhada? Deixa eu ver, eu vou caminhar até aquele parque perto da minha casa. Vou começar dando uma volta lá, eu vou ver. E aí você traça um plano do que fazer. Já aumenta bastante a possibilidade. Isso são técnicas que a gente usa dentro
do estabelecimento de metas, por exemplo, dentro de empresas, ou metas individuais, né, da própria pessoa cumprir aquilo que ela se dispõe a fazer. Agora, existe algo mais que a gente pode fazer ainda, além de planejar, que é compartilhar com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando você compartilha essa meta com as outras pessoas, você aumenta a chance de ter sucesso, porque vai ter alguma pessoa, né, que vai te relembrar daquilo em determinados momentos. Então você passa a ter um fiscal, né, para te ajudar. E segundo alguns estudos, se você fizer tudo isso e ainda fizer um outro compromisso, se aumenta ainda mais a sua possibilidade de realmente colocar em prática cada uma daquelas metas que você coloca para si mesmo, que é quando você estabelece um compromisso de relatar os seus progressos para esta pessoa com a qual você compartilhou. Então, são técnicas simples que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Nós estamos num momento propício nisso, para pensar, né, na nossa vida nesses múltiplos aspectos, para que a gente possa traçar metas para começar a caminhar, cumprir aquilo que a gente precisa cumprir nessa vida, das menores às maiores. Se possível, colocando isso tudo por escrito, o que torna isso cada vez mais concreto. Eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com vocês uma meta que eu tenho minha. Vou usar essa técnica a meu próprio favor, né? Já que funciona tão bem, eu já testei, funciona mesmo. Porque quando a gente compartilha com as pessoas, a gente coloca mais entusiasmo, nem que seja para não passar vergonha depois. Então eu vou fazer isso aqui agora. Já tem uns 3 anos que eu venho falando para mim mesmo que eu preciso voltar a fazer exercícios. 3 anos. 2019 eu já estava parado um tempo. Aí, final de 2019 eu pensei assim, 2020, sem falta eu começo. Aí fui protelando, né? Foi janeiro, fevereiro. Fui protelando, até que eu falei assim, não, de março não passa. Aí o que aconteceu em março de 2020? Veio uma pandemia, né? Tá certo, no começo era perigoso, era até difícil, se bem que quem quer fazer sempre consegue, de uma forma ou outra. Né? A academia que eu queria fazer já não era tão... Estavam, inclusive, fechadas num determinado momento. Mas eu poderia ter começado com algum exercício qualquer. Poderia ter começado, mas fui adiando. Fui adiando, fui adiando, fui adiando. E neste ano eu voltei a fazer algumas caminhadas, né? Me preparando para esse objetivo maior, que é voltar a fazer exercícios numa academia, que é algo que eu já estava acostumado, já fazia, e tudo mais, mas falta esse ânimo, esse entusiasmo. Então, eu vou me obrigar aqui agora, porque eu estou compartilhando aqui, acho que, com umas 40, 50 pessoas, né, que esse é o meu objetivo de... Eu preciso colocar uma data, né, gente? Até o final desse mês estarei frequentando uma academia. E eu vou eleger aqui um fiscal mor. Ou melhor, uma fiscal. Márcia, estou te compartilhando aqui, esse é o meu objetivo, tá? Até o final do mês eu preciso estar na academia. E para comprovar que eu fui, né, eu vou postar fotos nas redes sociais, até para quem quiser acompanhar esse projeto, para eu me sentir mais estimulado a fazer isso, que é um dos aspectos da minha vida, mas que eu venho negligenciando há um certo tempo. Né? Então, eu elejo a Márcia para me auxiliar nisso aí. Agora que eu estabeleci esse compromisso, não tem jeito. Eu preciso cumprir, porque senão eu vou passar vergonha na frente de 40, 50 pessoas. Né? Então, está aí uma ideia, né, que você pode fazer. Você não precisa fazer uma palestra para 40 pessoas para fazer um compromisso. Mas estabeleça o seu compromisso, a sua meta, as coisas que você quer fazer da sua vida. Compartilhe com a sua esposa, com o seu marido, com aquelas pessoas que são importantes para você, né, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai. Coloque eles para falar, diga para eles, me cobre se eu não fizer. Eu faço um compromisso de ser uma pessoa mais paciente.
Aí na primeira briga, a pessoa vai te cobrar. Opa, ó, cadê a paciência? Cadê a tolerância? Isso nos ajuda muito. No fundo, os amigos espirituais estão o tempo todo sendo esses fiscais, nos lembrando dos nossos compromissos, através da intuição. Só que a gente vive uma vida, muitas vezes, tão alienada, tão voltada para as coisas materiais, as coisas que não são as mais importantes, que a gente não dá ouvido a essa voz que nos diz o tempo todo. Então, já que a gente não está ouvindo os amigos espirituais, vamos trazer alguém de carne e osso para o nosso lado. Olha, compartilho com você esse objetivo, me ajude, cobre de mim, me auxilie a fazer. Essa é uma técnica simples que nós podemos utilizar para nos transformarmos em pessoas mais diligentes, que é o nosso tema de hoje, e para colocarmos em prática aquilo que a gente precisa fazer. Então, agradeço muito por terem me ouvido, por compartilhar com vocês essa minha meta. Agora não tem jeito, agora eu tenho que fazer. E desejo a todos um ano de muitas relações e que nós consigamos dar muitos passos em relação àquilo que nós mesmos planejamos para a nossa vida. Então, uma ótima semana e um ótimo 2003 para todo mundo. Obrigado.